né? E nesse momento nós iremos trazer, né, o ensino da palavra do nosso Deus nesta manhã ao nosso coração, né? Nós iremos hoje falar sobre a mordomia cristã e a doutrina da redenção. Muito importante esse assunto para a nossa vida, para aumentar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para isso eu gostaria de, primeiro que tudo, ler a palavra do nosso Deus, né? Vamos ler aqui em Êxodo capítulo 20, do verso 1 até o verso 17. Êxodo 20, né? É onde estão os 10 mandamentos, tá certo? É onde estão os 10 mandamentos. E aí a gente vai ler esse capítulo, do verso 1 até o verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém? Essa foi a leitura da palavra do nosso Deus que fizemos nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso irmão Vitor, né, está nos assistindo também, junto com o nosso irmão Jonatas. Eles estão trabalhando, mas estão aí ligadinhos aí no nosso programa nessa manhã. Então que vocês também possam estar se alimentando, tá certo? Da palavra de Deus, da mensagem que nós iremos trazer nesse momento, tá bom? Estamos falando, queridos, sobre a mordomia cristã. Nós já falamos sobre o conceito, né, de mordomia cristã. Nós já falamos sobre a mordomia cristã e a doutrina da criação, os mandatos espiritual, o mandato cultural e o mandato social e o padrão de Deus para a nossa vida. E hoje nós iremos continuar falando sobre a mordomia cristã e a doutrina da redenção, né? Essa palavra, queridos, redenção, ela significa libertação. Nós lembramos muito, quando se fala biblicamente sobre libertação, a gente lembra muito do povo de Israel lá no Egito, né? Quando o povo viveu ali no Egito há cerca de 430 anos como escravos lá no Egito, escravizados, né? E depois de 430 anos, Deus, ele liberta o seu povo ali do Egito, né? Ele liberta o seu povo para que o povo pudesse ir para a terra prometida. E assim também acontece conosco, né? Nós somos libertos do cativeiro do pecado. E aí a gente caminhamos agora, né, pelo deserto até chegar à terra prometida. Nós estamos caminhando com Cristo aqui nessa vida até o dia que chegarmos na terra prometida, tá certo?
Então, libertação. Deus libertou, Deus operou a redenção do povo de Israel lá, tirando o povo de Israel do Egito. Assim também nós somos libertos. E aí, quando Deus liberta o povo de Israel do Egito, ele leva o povo lá para o deserto. Moisés sobe no Monte Sinai e ali Deus ele dá os 10 mandamentos como resumo de todo o ensinamento de Deus para a nossa vida. Interessante, irmãos, que tudo que você vai lendo na Bíblia, todos os mandamentos, tudo está, irmãos, resumido aqui nos 10 mandamentos. Interessante que Jesus Cristo, quando ele veio a este mundo, né, ele ensinando, e um certo homem chegou e perguntou, né, qual seria o grande mandamento, e Jesus disse, os 2 mandamentos é esse: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus diz isso, ele está, mais uma vez, se referindo aos 10 mandamentos. Se nós olharmos os 10 mandamentos, ele está dividido em 2 partes. Do primeiro mandamento até o 4º mandamento é a demonstração ou a vontade de Deus para o homem com relação ao amor a Deus. Do primeiro mandamento até o 4º é a intimidade do homem para com Deus. Ter somente Deus como um único Deus, como um único Senhor. Não fazer imagem de escultura. Não tomar o nome do Senhor em vão. E lembrar-se do dia de sábado para santificar. O descanso, né? Shabá, descanso. Então tem um dia na semana para você descansar. Então esses 4 refere-se do seu amor para com Deus. E do 5º mandamento até o 10º é o amor que você demonstra para com o seu próximo. Não furtar, não matar, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçar, honrar pai e mãe, é tudo relacionado ao próximo. Então é o amor ao próximo. Então Jesus Cristo disse que os 10 mandamentos se resumem em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então o decálogo aponta para o nosso dever para com Deus e com o próximo, né? O que é os 10 mandamentos ou o que é a lei de Deus? A lei, queridos, é a vontade revelada de Deus ao homem. Como é que nós podemos conhecer a vontade de Deus? Através da lei, através dos 10 mandamentos. O que é que Deus quer para todos nós? Vejam o verso 2 do capítulo 20 de Êxodo. Ele diz assim: eu sou o Senhor teu Deus. Importante isso aqui. Quem tem Deus como seu Senhor, ele primeiro entende que Deus é quem tirou ele da terra do Egito, da casa da servidão ou da casa da escravidão. Aqui ele está se referindo ao povo do Egito, quando Deus o liberta o povo do Egito da escravidão. E quem tirou o povo do Egito, o povo de Israel do Egito, foi o próprio Deus, com mão forte e braço estendido. Então, assim que Deus tira o povo daquela escravidão, Deus agora demonstra a sua vontade para o seu povo. Como é que eles deveriam se comportar, o que é que eles deveriam fazer e como eles poderiam fazer a vontade de Deus. Então, para que a gente possa entender qual é a vontade de Deus, nós temos que ler a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada é a lei de Deus para nós. Então o Decálogo, que foi o texto que nós acabamos de ler, ele vai justamente apontar, nos mostrar a vontade de Deus e os deveres que temos para com Deus. Primeiro, ter somente Deus como nosso único Deus, como ele diz no verso 3, não terás outros deuses diante de mim. A gente não pode ter outros deuses. Quando a gente é liberto da escravidão, ou seja, quando acontece a redenção, nós não temos outros deuses. Nós só temos um Deus, o Senhor Jesus, que nos liberta. O Senhor Jesus que nos redime da nossa culpa, da nossa escravidão do pecado, da força maligna do diabo, né? Da nossa própria carne, do mundo.
Então é Deus quem faz isso através da pessoa bendita de Cristo Jesus. E aí, quando nós somos libertos, quando nós somos redimidos, nós agora não temos mais de um Deus, nós só temos um Deus, o Deus verdadeiro. Então não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Nós não podemos criar ídolos para nós, porque o nosso único Deus é o Senhor. Nós não podemos fazer imagem de escultura, nós não podemos adorar as imagens de escultura, nós não podemos nos prostrar diante delas. Pelo contrário, a gente só pode se prostrar diante do verdadeiro Deus, que é invisível, né? Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não podemos fazer imagem de escultura para adorar, para se ajoelhar diante delas, não. Jamais, porque nós temos somente um único Deus. Também não podemos tomar o nome de Deus em vão. Jamais podemos fazer isso, né? Ficar brincando com o nome de Deus, como muitas pessoas fazem. Então, quando nós somos libertos, nós entendemos que temos que preservar o nome de Deus, temos que ter cuidado em falar no nome de Deus, para que a gente não esteja tomando o nome de Deus em vão. Como também, queridos, tirar um dia da semana para o nosso descanso. 6 dias trabalharás, ou seja, a gente pode trabalhar de segunda a sexta, e o 7º dia, que para nós hoje é o domingo, que é o dia de descanso, o dia do Senhor, a gente reservar esse dia para descansar no Senhor, para vir e se reunir com a sua igreja, para adorar o Senhor, para louvar o Senhor, para fazer a sua obra. Então, esses mandamentos, essa parte do decálogo, ela está muito relacionada ao amor que nós temos para com Deus, pelo fato dele nos libertar. Ele nos libertou para que nós pudéssemos ter condições de amá-lo. E aí, do 5º mandamento, que é honrar pai e mãe, a gente precisa honrar pai e mãe, tá certo? Ter cuidado. Como também não matar. E quando eu digo não matar, não é somente assassinar a pessoa, mas cometer o ato. Mas Jesus Cristo disse que se nós, no nosso coração, desejar o mal contra o nosso próximo, nós já matamos, né? E quando aí nós somos libertos, nós não vamos desejar isso. Nós vamos querer que as pessoas vivam. Iremos amar as pessoas. Não adulterarás, ou seja, o adulterar não é também só o ato. Mas a Bíblia, Jesus Cristo disse, se você olhar para uma mulher com intenções impuras, você já adulterou com ela. Não furtarás, não dirás falso testemunho e não podemos cobiçar nada de ninguém. Esse relacionamento é do nosso para com o nosso próximo, né? E aí, quando somos libertos por Deus, nós desejaremos fazer isso. É aquela questão que eu sempre gosto de falar. Quando nós entendemos o perdão de Deus para conosco, nós iremos perdoar. Quando nós entendemos o amor de Deus para conosco, nós iremos amar. Fica bem mais fácil quando a gente entende o que Jesus fez por nós, o que Deus fez por nós, quando Ele nos redime, nos liberta da condenação do pecado, né? Quando Ele nos liberta da escravidão do pecado, quando Ele agora nos salva, Ele nos limpa o coração com o seu sangue, aí a gente tem condições de praticar o amor. A mordomia cristã gira justamente em torno disso, de termos prazer nos mandamentos de Deus. Quando éramos escravos do pecado, nós não tínhamos prazer. Nós não tínhamos prazer nenhum em obedecer a Deus, na lei de Deus. Ler Bíblia, jamais nós gostávamos de ler Bíblia. Por quê? Porque o gosto do escravo é o pecado. A sua natureza pecaminosa pede o pecado. Mas aí quando Cristo nos liberta dessa escravidão do pecado, aí sim, agora nós teremos prazer nos mandamentos de Deus, na lei de Deus. Como diz Salmo 1, verso 2, diz assim:
Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Nosso compromisso na mordomia cristã se dá não apenas porque fomos criados por Deus, mas também porque fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Fomos comprados por um alto preço. O preço da morte de Cristo, o preço do sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é através do sangue de Cristo que Ele nos salva. Nós lemos uma literatura, que falava justamente isso, que aquele soldado só sobreviveu porque o sangue do seu amigo estava sobre ele, e quando os inimigos vieram, não o mataram, o deram como morto, porque ele estava ali coberto pelo sangue de Cristo. Da mesma forma, é Deus para conosco, quando Ele olha para nós, se nós estivermos cobertos pelo sangue de Cristo, não seremos mortos, não seremos condenados, mas sim seremos salvos. Para servir, para cultuar a Deus, tanto de forma particular, como também de forma pública, junto com a sua igreja, para que assim o nome de Deus seja glorificado em todas as áreas da nossa vida. A vida cristã passa de um cativeiro, de uma escravidão do pecado, para a escravidão a Cristo Jesus. E hoje nós somos escravos de Cristo. Não por força, não por violência, mas por amor. Quando entendemos que Cristo é o nosso libertador, nós agora nos entregamos e dizemos: sou teu. Somos de Cristo Jesus. Não a força, mas por prazer. Somos servos de Cristo por prazer. E nós servimos ao Senhor com alegria. O Senhor nos ensinou, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Que Deus nessa manhã aplique essa palavra em nosso coração. A doutrina da redenção, claro que de forma resumida, que tem muito mais coisas que a gente pode aprender nas Escrituras Sagradas sobre esse assunto. Se você ainda não foi liberto dos seus pecados, entregue-se a Jesus, que Ele liberta, que Ele transforma. Se você ainda está aí sendo escravizado pelo pecado, crê em Jesus, que Ele pode lhe libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.